poeta disse que uma canção nunca será uma canção enquanto não for cantada. Um sino nunca será um sino enquanto ele não for badalado. E o amor nunca será o amor enquanto ele não for compartilhado. Paulo começa a nos dizer, amados, para nós mesmos, que o amor deve ser sem hipocrisia, que nós devemos detestar o mal e nos apegar ao bem. Amor com hipocrisia não é amor, é interesse. É bem verdade que este amor nós recebemos como fonte do nosso próprio Deus. Mas é bem verdade que primeiro devemos amá-lo com o seu amor. Amando com toda a força do nosso coração, da nossa alma, do nosso entendimento. E também ao nosso próximo como a nós mesmos. A primeira coisa, amado irmão, minha amada irmã, é que quando você não souber o que fazer, ame, deteste o mal e apegue-se ao bem. A segunda coisa que Paulo nos apresenta, o segundo ensino, o segundo grupo, são atitudes familiares. Está lá dos versos 10 a 13 que eu vou ler para ti. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remisso, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos e praticai a hospitalidade. Eu, às vezes, quando estou a pregar, uma vez uma irmã me ligou e na própria igreja uma irmã me procurou. Pastores, que coisas lindas, maravilhosas. Por que nós não as fazemos? Por que não praticamos esses ensinos? E digo, é verdade, irmã, é uma boa pergunta. E deixamos que os problemas não somente venham, mas se aprofundem em nossas vidas. Novamente o amor, e agora este fraternal, entre irmãos. Quantos problemas e desafios temos, amados, e não sabemos o que fazer para restaurar os nossos relacionamentos. Precisamos ser dedicados aos outros irmãos com amor familiar. Ele é nosso irmão. Não é uma nomenclatura apenas porque é o nome. Quando chamamos alguém de irmão, de irmã, é porque todos nós pertencemos a uma só família, amados. Essa atitude nos torna diferentes perante o mundo, sabia? Porque amamos uns aos outros como irmãos. O mundo não entende essas coisas. Por que nós amamos uns aos outros e somos pessoas tão diferentes? Gostamos de coisas tão diferentes. Qualquer coisa que vale a pena ser feita na vida cristã é suficiente, valiosa, para ser feita com entusiasmo, cuidado e com fervor de espírito, como está lá no verso 11 já lido. E o verso 12 diz, regozijai-vos na esperança. Você não sabe o que fazer, a nossa esperança jamais morre. Permaneça nela. Continue na esperança, porque essa esperança é viva, essa esperança é Cristo. Sede pacientes na tribulação. E isso, amados. Tem gente que às vezes está passando por uma situação, mas ele não chegará do outro lado se não ultrapassar, se não vencer. E se ele desistir no meio do caminho, ele tem uma nova tribulação, ele tem uma nova investida, uma nova situação na vida dele. Jesus, quando mandou que seus discípulos passassem para o outro lado, ele não disse o que iria acontecer durante a viagem. Mas ele disse, passemos para outra margem. Antes de começarmos a viagem, antes dos discípulos iniciarem aquela viagem, eles já tinham chegado lá e não sabiam. Como assim, pastor? Porque Jesus já havia dito, passemos para outra margem. A viagem já havia terminado.
E eles não sabiam. Eles não ouviram, amados. E no momento que vieram os ventos e as tempestades, fortes ventos, como vem sobre as nossas vidas, como poderá estar vindo agora sobre a tua vida, Jesus apareceu e cuidou dos ventos e cuidou das tempestades. Seja paciente na tribulação. E Paulo nos ensina, quando você não sabe o que fazer, não deixe de orar. Seja a tua oração perseverante. Quando abrir o dia, amados, já abre o teu coração com o Senhor, numa ação de graças. Se você pode orar, se você pode falar, é porque você está vivo. A vida já chegou até a ti. A saúde já chegou até a ti. O trabalho já chegou até a ti. A família está ao teu redor. Mas, por fim, a salvação está sendo renovada na tua vida. Porque você é salvo em Cristo Jesus, o Senhor. Não deixe de orar. Seja sentado, seja em pé, seja ajoelhado, seja deitado. Porque oração é uma conversa íntima entre duas pessoas que se amam. Mas, pastor, não está acontecendo. Continue orando. Continue orando, seja perseverante. Continue clamando ao Senhor, que em tempo oportuno Ele te responderá, porque toda oração é ouvida por Deus, amados. Só que essas orações, algumas são respondidas de imediato, outras levam um tempo. É como as promessas do Senhor. Deus fez uma promessa a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sara era estéril e Abraão velho. Mas a promessa se cumpriu. Quando, pastor? 25 anos depois. Porque a palavra também diz em Lucas 37, 1:37, não haverá impossíveis para Deus em todas as suas promessas. E o verso 13 também diz, amados, compartilhai necessidades. Eu gosto de lembrar, por exemplo, o que é compartilhar as necessidades de outros, amados irmãos. Se você tiver uma pessoa necessidade e você tiver 10 pães e dá um para ela, você está atendendo a sua necessidade. E ele recebeu um pão. Mas se você tiver 2 pães, amados, e der um para ele receberá apenas um pão, né? Mas você ficará com um. Aquele que tinha 10 participou com aquele que tinha necessidade em 10%, ainda que ele tenha recebido só um pão. E aquele que tinha 2 participou com o necessitado em 50%, ainda que ele tenha recebido apenas um pão. Participar da necessidade é dividir ao meio. É contribuir para aquele que tem necessidade não ficar sem nada. Para quem recebe foi apenas um pão, né, amados? Mas para aquele que compartilhou, ele deixou de comer a metade para que o outro não ficasse sem nada. Quando não souber o que fazer, ame o seu irmão. Seja fervoroso de espírito. Tenha esperança, paciência na tribulação e perseverança para que você não possa esmorecer, para que você não possa desistir. O terceiro grupo, amados irmãos, são as atitudes para com os outros. Está lá nos versos 14 a 16. Que diz, abençoai os que vos perseguem, abençoais e não amaldiçoeis. É isso, quando você não sabe o que fazer, abençoa quem te persegue, amados. Mas, pastor, isso é muito difícil. Pior é você amaldiçoar. O que a Bíblia nos orienta a fazer é abençoar aqueles que nos perseguem, amados. Essa é uma atitude quando você não sabe o que fazer com as pessoas que estão te perseguindo. Ele ainda diz, abençoais e não amaldiçoeis. Ele ratifica essa atitude. Alegrai-vos com que se alegram e chorai com os que choram. Desculpe, amados. Chorar com os que choram não é fácil. Mas saiba que a dor compartilhada é dor dividida.
Você recebe parte da dor dos que choram e diminui a parte da dor do sofrimento do outro. É fácil se alegrar com os que se alegram, mas é difícil chorar com os que choram. E eles precisam. Por isso, Paulo recomenda, quando você não sabe o que fazer, o que falar, qual é a atitude que você tem com aqueles que estão chorando, padecendo, sofrendo, apenas chegue-se perto deles e chore. Chore com eles, amados. Só isso, pastor. Só isso. Chore com eles, amados, com aqueles que estão chorando. Em nome do Senhor Jesus. Você recebe a parte da dor dos que choram e diminui parte do sofrimento do outro, como já dito. Porque Paulo também diz em Coríntios, nós somos consolados na nossa tribulação, na mesma medida da nossa tribulação. E uma vez uma irmã perguntou, pastor, se nós estamos consolados em toda a tribulação, por que Deus não exclui já a tribulação? E o próprio texto responde, nós somos consolados na tribulação para que outras pessoas que estejam passando nas mesmas tribulações sejam também consolados com a mesma consolação que nós recebemos. Glória a Deus! É por isso, exatamente nesse momento, a primeira carta de Pedro fala, tem muita gente sofrendo, tem muita gente chorando, tem muita gente padecendo, tem muita gente que não sabe o que fazer. E o verso 16, amados irmãos, diz assim, entende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com que é humilde, não sejais sábio aos vossos próprios olhos. Quando você não souber o que fazer, alegre-se com outros que se alegram. Chore com outros que choram. Tenha o mesmo sentimento no compartilhar. Não seja orgulhoso. Condescendei com aqueles que são humildes. E não sejais sábios aos seus próprios olhos. Deus está te dando nesta tarde, amados, o que fazer quando você não sabe o que é fazer. Não diga para Deus que isso é impossível, é difícil. Da mesma forma que Jesus perguntou para aquele rapaz, quem lhe pareceu ser o próximo na vida daquele que estava caído? E ele respondeu, aquele que agiu com ele com misericórdia. E Jesus disse, vá e faça de igual forma. Nós somos os próximos, nós somos o próximo, você é o próximo, a próxima na vida daqueles que estão a necessitar. Quando você diz, eu não sei o que fazer, quando eu preciso fazer alguma coisa, o que fazer quando eu não sei o que fazer? Saiba que você é o próximo de alguém. E saiba que alguém escolhido por Deus será o próximo na tua vida. Por fim, amados irmãos, o último grupo é as atitudes para aqueles que te considerem seus inimigos. Quando você não souber, a Bíblia também te orienta. E diz lá, nos versos 17 a 21, e estamos terminando. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. E possível, quando depender de vós, tende paz para com todos os homens. Quando o que fazer, pastor, quando eu não sei o que fazer? Tende paz com todos os homens. Quando depender de você, pratique o bem, amados. Tenha paz, amados. Faça por menos. Perdoe. Ande mais uma milha, amados. Tantos problemas poderiam ser evitados ou deixariam de ser aumentados se eu só dissesse, não, meu irmão, me perdoe, eu reconheço. Me desculpe. Eu não fiz isso com intenção.
O verso 18 está a dizer, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. E por fim, o verso 20 diz assim, pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não deixe de vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Essa expressão, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, refere-se a um costume antigo dos egípcios, amados, no qual uma pessoa que quisesse demonstrar público arrependimento carregava uma panela de brasas vivas sobre a sua própria cabeça. E essas brasas simbolizavam a dor ardente de sua vergonha e culpa. Quando os cristãos ajudam seus inimigos com amabilidade, essa atitude causa vergonha nas pessoas pelo seu ódio contra um cristão piedoso. Nós devemos surpreender. Quando alguém nos feriu, quando alguém nos magoou, quando alguém falou alguma coisa contra nós, você o procura e ele fica todo armado, e vem aí coisas, e vai me agredir por aquilo que eu fiz, por aquilo que eu falei. E você diz para ele, meu irmão, eu quero te perdoar. Eu quero te perdoar. Ninguém espera perdão no momento em que praticou alguma coisa contra alguém. E aí nós surpreendemos. É isso que nós precisamos fazer quando não sabemos o que fazer. É amar, é perdoar, é se humilhar, é buscar a paz, é buscar a atitude, é viver de forma equilibrada. Já temos tantos problemas nas famílias, já temos tantos problemas nessa família, nesse Brasil. Seja diferente, comece de forma diferente. Em nome do Senhor Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado porque Tu nos mostrou hoje o que fazer quando não sabemos fazer. E o que devemos fazer está na Tua palavra. Porque às vezes o que vemos nos oferece as medidas que nós queremos fazer. Porque às vezes alguém nos dá um soco, a gente quer dar 2 socos nele, Senhor. Se alguém às vezes fala uma coisa pequena, uma coisa grande, a gente quer colocar para ele 2 coisas bem maiores. Mas Tu hoje nos ensinou que Teus filhos possam ter aprendido, guardado e possam praticar para que tenham uma vida de paz, para que tenhamos uma vida de paz, um com os outros. Nós Te agradecemos por tudo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. Eu abro mão de tudo por Ti, Deus.